pessoal. Então, por conta de apresentar essa arquitetura aqui do Elmo, Elmo significa Embeddings from Language Model, que é basicamente a mesma ideia que o LMFIT tem também. Vamos perceber que tanto o Elmo quanto o LMFIT eles têm muitas semelhanças. Eles fazem um roteiro basicamente semelhante, eles fazem um pré-treino de um modelo de linguagem, eles avançam para fazer um fine-tuning em cima de um corpus específico, de uma tarefa de NLP específica, e por final é feito o treinamento em cima dessa tarefa de NLP específica, fazendo uso do Transfer Learning para superar o estado da arte em vários tipos de tarefas. Quando esse paper ele é de fevereiro desse ano, e quando ele foi proposto, ele se firmou em cima de 3 pilares, que também são alguns dos pilares que são compartilhados pelo LMFIT. Uma das intenções do paper era de criar um tipo de representação das palavras que pudesse aprender características não só em nível sintático e semântico das palavras, coisas que os próprios word embeddings tradicionais já fazem, mas também aplicar polissemia, que é uma dificuldade que os word embeddings não resolvem e que outros modelos que tentaram fazer isso também não foram tão bem sucedidos. A polissemia, o que seria? É você tentar aprender representações diferentes para a mesma palavra, mas a representação seria distinta de acordo com o contexto em que a palavra está. Um outro pilar no qual esse paper se apoia é para mostrar que esses modelos de linguagem que possuem várias camadas, eles apresentam características diferentes em cada camada. Eles aprendem tipos diferentes de características. Eu vou mostrar mais adiante. E, finalmente, o outro pilar no qual ele se apoia é que, com isso, com todo esse aprendizado de uma forma de representação mais avançada, ele pode aplicar o Transfer Learning a partir dessas representações e melhorar a eficiência de vários tipos de tarefa de NLP. Aqui eu tenho um exemplo, então. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver como que é uma matriz de um word embedding, né? Mas se for ver o word embedding, como que ele funciona? Ele é uma matriz. Nessa matriz eu tenho uma linha para cada palavra do meu vocabulário e cada palavra dessa matriz ela tem uma representação única. Já o Elmo, assim a exemplo do LMFIT também, ele não é um vetor, ele é uma função. E essa função, ela devolve para quem invoca ela uma representação dinâmica das palavras de acordo com as outras palavras que você passou para a função. Então, nesse exemplo aqui, se eu passo a frase I ate an apple for breakfast, ele vai pegar toda essa sentença e vai me devolver uma representação para cada uma dessas palavras, considerando essa sentença como um todo. No caso do Elmo, ele devolve uma dimensão do vetor para cada camada que tem no modelo de linguagem. Ele retorna também um conjunto de vetores para cada palavra da sentença que você mandou para ele. E ele retorna também a representação em si, que é finalmente aquilo que a gente tem no word embedding de fato. Aqui é um exemplo do que eu quis dizer com polissemia. Se a gente for pegar, por exemplo, o Globe, que é um dos word embeddings mais utilizados que tem hoje em dia, se você for observar a palavra play, a representação vetorial que tem no Globe, e for fazer um nearest neighbor em cima dessa palavra, você vai ver que tudo que é retornado para ela está basicamente num contexto de jogo. Uma associação que ele faz, o que ele aprendeu na palavra play, vai estar mais frequentemente associado a um contexto de jogo. Já nessa representação de baixo, que seria a da rede do Elmo, ela consegue entender qual que é o contexto da palavra play, devolver sentenças semelhantes que fazem uso da palavra no mesmo contexto. Nessa primeira frase ali, ele usa play
num contexto não só de jogo, como de um jogo de beisebol. E a frase mais semelhante que ele retorna para ele também é de um jogo de beisebol. E na de baixo ele faz o uso de play no sentido de peça teatral e também, da mesma forma, a sentença mais semelhante, fazendo uso da palavra play também, continua nessa semântica de peça teatral. E aqui nos trabalhos relacionados eu queria mostrar um pouco assim que, embora a gente está tratando desse assunto aqui hoje, que teve uma disrupção tão grande nesse ano de 2008, esses trabalhos, essas iniciativas de fazer transfer learning para processamento de linguagem natural, elas são mais antigas. Os word embeddings começaram ali de 2013, 2014. Depois disso já tiveram outras iniciativas para se tentar fazer transfer learning com modelo de linguagem. Só que o motivo pelo qual a gente está falando disso aqui hoje é porque todas essas 4 arquiteturas que a gente vai discutir aqui hoje, elas tiveram abordagens que foram efetivamente disruptivas. Elas trataram esse problema de uma tal forma em que elas foram capazes de fazer com que essas representações adquirissem uma capacidade muito grande de melhorar as tarefas de processamento de linguagem natural. Esse TAG-LM, por exemplo, ele é o trabalho que antecedeu ao Elmo, a mesma equipe de pesquisadores, e é a arquitetura na qual o Elmo se baseia. Só que esse TAG-LM, ao contrário do Elmo, ele utilizava só a última camada do modelo de linguagem para tentar fornecer uma representação, enquanto o Elmo utiliza todas as 3. E eles tentaram fazer a verificação do transfer learning só para 2 tarefas, se eu não me engano é extração de entidades e chunking, que é uma tarefa específica de NLP. E também já haviam outros trabalhos mais antigos também que verificaram essa questão de que diferentes camadas do modelo de linguagem aprendiam características diferentes das palavras. Finalmente, esse COVE aqui, ele é o trabalho com o qual o Elmo se compara mais no paper. Eles tentaram fazer um trabalho muito semelhante também de criar um modelo pré-treinado que tem várias camadas e tentar produzir uma representação a partir de todas as camadas. Só que a diferença básica é que o Elmo, o modelo pré-treinado dele é um modelo de linguagem, mais adiante eu vou explicar o que é um modelo de linguagem, e o COVE ele foi baseado num modelo de Machine Translation. Então, o modelo pré-treinado dele é baseado numa rede SEC-to-SEC, utilizada para fazer tradução, e eles pegaram um encoder dessa rede SEC-to-SEC e utilizaram ela para fazer para servir como pré-treino para aprender a linguagem. Aí o que eles fazem? Eles pegam, da mesma forma que o Elmo, eles pegam uma sequência de palavras, pegam o vetor globo de cada uma dessas palavras, jogam isso para esse encoder e ele devolve a representação de uma forma semelhante ao que o Elmo faz. Só que a grande limitação desse tipo de solução é que enquanto o modelo de linguagem ele dispõe de uma forma, de aspas, ilimitada de texto para você poder aprender a linguagem, o corpus para se fazer tradução automática depende ali da disponibilidade que você tem de dados paralelos em 2 idiomas diferentes, que são mapeados ali para fazer a tradução. É muito mais difícil você conseguir melhorar um modelo desse, porque vai ser mais difícil você ter mais disponibilidade de dados. Então aqui é o que eu quis exemplificar mais cedo. Se você for pegar uma matriz de embed, jogar isso para um data frame do Pandas e visualizar, você vai ter aquilo ali. Você vai ter um vetor para cada palavra e essa palavra é única dentro dessa matriz. Já no Elmo, você tem essa função, que é o Elmo, que vai te fornecer uma representação muito mais rica. Não sei se está dando para ver daí, mas é aquilo que eu tinha falado. Ele retorna uma camada de vetor para cada camada que tem no modelo de linguagem, um conjunto para cada palavra que eu passei para ele, e a dimensão da representatividade dos vetores dele é de 1024. Então, o modelo de linguagem no qual o Elmo
se baseia é um modelo bidirecional LSTM. E o que é um modelo de linguagem? Você tentar prever qual palavra vai acontecer dado um conjunto de palavras que aconteceram antes dela. O modelo de linguagem é basicamente isso dentro do NLP. E como se trata de um modelo bidirecional, o que você vai ter no sentido contrário é você tentar prever qual foi a primeira palavra que aconteceu, dado uma sequência de palavras que vieram depois dela. Nessa arquitetura BLM, que é utilizada para fazer o pré-treino do Elmo, os parâmetros que são utilizados tanto para a camada de entrada, onde você vai pegar cada palavra efetivamente, quanto os parâmetros da camada de saída, eles são amarrados em duas redes LSTM distintas. E as duas redes são bilaterais, bidirecionais. E os parâmetros de cada uma dessas redes LSTM são treinados separadamente. Então, essa é uma característica da arquitetura do BLM. Isso aqui é uma visualização de como funciona essa representação, esse modelo de linguagem. Aquele embedding layer é o que eu chamei da representação em nível de palavra mesmo. Quando você vai a ideia do modelo de linguagem é dar para a gente uma representação vetorial das palavras. Só que para treinar o modelo de linguagem, você já precisa de algum tipo de representação. E essa representação, ela na arquitetura aqui, ela está representada por aquele embedding layer ali. Esse embedding layer não é o foco do paper especificar qual seria a melhor representação para fazer esse treino, mas na arquitetura BLM do Elmo, eles utilizam convolução de caracteres. E eles teriam outras duas camadas ali de rede LSTM e uma camada de saída de fato para fazer a predição da palavra que viria depois. E aqui a gente tem uma representação do que é o Elmo quando aplicado numa tarefa de NLP específica. Então, esse BLM que a gente tem aqui, ele é a rede utilizada para fazer o treino do modelo de linguagem, e é esse BLM que vai dar para a gente aquele vetor que a gente quer, aquelas representações. No caso aqui do Elmo, como essa BLM são duas redes distintas, cada uma com duas camadas, a quantidade de representações que ele vai dar para a gente é 2 vezes o número de camadas mais 1, sendo que esse 1 aqui é aquele embedding layer. Eu vou ter uma representação de cada camada LSTM para cada uma das LSTMs e a camada X, que é a do embedding da entrada. E aí, quando eu tenho esse modelo pré-treinado, eu vou pegar esses vetores, vou aplicar a cada um deles um conjunto de parâmetros, que é o que eu efetivamente vou treinar na minha tarefa de NLP específica, e aquele aquele gamma test ali, é um escalar que ele utiliza para avaliar quão significativo o Elmo é no treinamento da tarefa de NLP. Então, treinar uma tarefa de NLP específica seria basicamente esse esquema aí, descobrir esses parâmetros gama e S. E aqui é uma outra representação dessa mesma aprendizado supervisionado das tarefas específicas de NLP. Normalmente, quando você vai fazer um treinamento de uma tarefa, você vai pegar uma representação de cada palavra, só que aplicando o Elmo, jogando o Elmo nessa história, você vai concatenar essa representação que você já tem com os vetores do Elmo e jogar isso para fazer a classificação ou o treino supervisionado. E eu coloquei esse lambda aqui para representar que todos esses pesos que a gente tem aqui, que vão ser treinados, que vão ser aprendidos durante o treino, eles passam por uma regularização L2, e mais adiante eu vou mostrar qual que é a importância desse lambda na criação das representações. Tá, quando a gente pega o modelo BLM para treinar, a gente congela todos os pesos dele e aprender efetivamente só aqueles parâmetros S e o parâmetro gama. Para algumas tarefas, para quase todas elas, eles documentam que é utilizado algum tipo de rede LSTM.
eles concatenam o elmo junto com a última representação que teve do estado interno das LSTMs. Eles verificaram que fazendo isso você tem um ganho adicional no treinamento de cada uma. E eles também deixam claro que eles fazem um dropout moderado naqueles pesos do elmo, e moderado porque é um dropout relativamente pequeno. Na maioria das tarefas de NLP que eu costumo ver, o dropout utilizado é na ordem de 0,5, e esse aqui, se eu não me engano, é de 0,1. Já a arquitetura do modelo BLM ele é baseada nesse modelo desse paper de 2016, só que ela foi ajustada para fazer um treino conjunto das duas direções das redes bidirecionais, e eles também adicionaram conexões residuais entre as camadas LSTM, semelhante àquela rede ResNet, lá do Visão Computacional faz. Cada uma das camadas LSTM tem 4.096 Hidden Units, faz uma projeção disso para uma dimensão de 512. E conforme eu tinha falado antes, nessa arquitetura especificamente do Elmo, eles fazem aquela representação da embedding layer a partir de convolução de caracteres. E o grande ganho disso é que você é capaz de lidar com palavras que não estão no vocabulário. Quando o modelo ele não conhece uma palavra na qual ele foi treinado, se você faz a convolução dos caracteres, você consegue criar uma representação para aquela palavra só baseada nos caracteres que ela tem, e gerar uma representação mais inteligente para ela, mais rica, ao invés de ser um vetor aleatório. O pré-treino documentado por eles foi feito 10 épocas, num corpus que tem 1 bilhão de tokens, e eles chegaram a uma perplexidade média de 39,7. Perplexidade é a medida de erro que eles utilizam para a tarefa de modelagem de linguagem. Ela indica a capacidade do modelo de prever aquela próxima palavra, dadas as palavras que aconteceram antes. Então, quanto menor a perplexidade, melhor. E o treino deles levou 2 semanas, utilizando 3 GTX 1080. A gente conseguiu reproduzir esse pré-treino aqui da semana passada para cá. Eu fiz um pré-processamento da mesma forma que eles fazem para esse Word Benchmark, só que eu fiz em cima do Wikipedia português. E o Wikipedia português ele tem basicamente 1/3 do tamanho que tem esse corpus de 1 bilhão de palavras. E a perplexidade média que a gente conseguiu chegar foi de 41,07, que, considerando essa diferença que tem de tamanho, foi até satisfatório. E a gente fez o treino aqui na máquina do UFG mesmo, utilizando 2 Tesla P100, levou 5 dias para fazer o treino. E eles deixam claro que, por mais que a perplexidade do pré-treino não seja competitiva com modelos de linguagem que são estado da arte, quando você faz o fine-tuning do modelo em cima de um acervo específico, na hora de você treinar uma tarefa de NLP específica, você reduz a perplexidade muito mais, deixando num patamar ali que realmente é estado da arte. E é isso que, de fato, caracteriza o Transfer Learning nessa arquitetura. E aqui a avaliação que eles fizeram utilizando o Elmo em 6 tarefas diferentes de NLP. Enquanto o LMFIT ficou só ali no campo de classificação de texto, o pessoal do Elmo eles conseguiram aplicar uma variedade muito maior de tarefas. Eles fizeram para pergunta e resposta, inferência textual, atribuição de papel sintático entre palavras de uma mesma sentença, resolução de correferência, que é você identificar quais termos do texto estão se referindo a uma mesma entidade, extração de entidades e análise de sentimentos. E o que foi o experimento que eles fizeram? Eles listaram qual era o estado da arte para cada uma dessas tarefas, que é aquela coluna ali, o preview solta. E o que eles fizeram? Eles adotaram uma arquitetura qualquer e adotaram como sendo o baseline deles. E essa arquitetura qualquer, ela não é baseada nesse estado da arte, é basicamente uma arquitetura que dava uma performance razoável. Fizeram, num primeiro momento, o treino dela para verificar qual era a performance de cada um, e depois eles adicionaram o Elmo na história, para verificar qual era a contribuição dele. Então, mesmo pegando arquiteturas que não eram voltadas, não eram um estado da arte para resolver cada um daqueles 6 problemas,
a simples adição do elmo fez com que eles conseguissem superar o estado da arte para todos os 6 problemas. Em alguns casos aqui até de forma bem expressiva. Então, isso aqui foi mais uma evidência que eles tiveram de quanto o transfer learning feito com o Elmo é eficiente. E aqui foi uma outra análise que eles fizeram, que é aquela que eu mencionei lá no começo. Já existiam modelos de linguagem que tentavam fazer transfer learning, só que, basicamente, todos até então tentavam pegar uma representação só a partir da última camada do modelo de linguagem. E aqui eles fizeram um experimento verificando qual é a diferença entre você pegar só a última camada e você pegar todas as camadas do modelo de linguagem, que é essa última coluna aqui. Então eles verificaram mais uma vez que aplicando todas as camadas você consegue criar representações mais ricas. E a questão do lambda que eu falei, que é aquela regularização L2 em cima dos pesos, quando você tem o lambda igual a 1, você está basicamente tirando uma média dos pesos do modelo de linguagem. E quando você faz um ômega bem menor, que é no caso ali foi 10 a menos 3, você deixa a contribuição de cada camada de forma mais ponderada. Então, isso aí fez com que o resultado para cada uma das tarefas fosse melhor ainda. Embora há argumentos assim, de que isso aí possa introduzir um certo overfitting também. E mais uma outra análise que eles fizeram foi aquela que eu comentei, entre você adicionar o Elmo só na entrada da rede para fazer o treino e adicionar na saída também. Eles verificaram que para a maioria das tarefas, adicionar na saída também melhorou a eficácia. Em algumas, como o Semantic Role Labeling, não contribuiu tanto. Deixar só na entrada foi melhor. E aqui é aquela questão que eu tinha adiantado de que tipo de informação cada camada do modelo de linguagem aprende. O que eles fizeram? Eles pegaram 2 tarefas, uma de desambiguação de sentido de palavra, que é o WSD, que é o da esquerda, e um de post-tagging, que é a Part of Speech Tagging, etiquetagem morfossintática, que é uma tarefa mais morfossintática mesmo, mais gramatical. Então, o que eles avaliaram? Criando um classificador com cada camada desse modelo, eles verificaram que as camadas inferiores, no caso aqui só a primeira camada, ela aprendeu as características morfossintáticas de forma mais eficiente do que a segunda camada. Já a segunda camada aprendeu características semânticas de forma mais eficiente. E foi o mesmo comportamento que eles verificaram com outro modelo, inclusive o próprio Code, que eu destaquei antes. E com isso, o que eles perceberam? Que, como cada camada aprende um tipo de característica diferente, se você usa tudo, você deixa a sua representação mais rica. Portanto, isso vai te dar uma performance melhor quando você for aplicar essas representações no treino de tarefas específicas. E eles deixaram essa comparação aqui com outros 3 modelos para deixar claro que, mesmo fazendo só um pré-treino, eles conseguiram chegar num nível de acurácia quase próximo ao de modelos que foram feitos especificamente para aquilo, utilizando inclusive features produzidas manualmente. E aqui é uma análise final que, da mesma forma que foi verificado no LMFIT, a quantidade de épocas de treino que você precisa para chegar numa boa acurácia é bem reduzida, uma vez que você faz o pré-treino, assim como a necessidade que você tem de dados para treino também cai bastante, uma vez que você já tem um modelo pré-treinado. É o sintoma clássico do transfer learning. E aqui é uma representação que eles tentaram fazer para verificar aquela questão de que tipo de característica cada camada aprende, só que visualmente acabou não ficando uma representação tão boa, porque esperava-se que, por exemplo, a tarefa de análise de sentimento, a última camada, como a análise de sentimento é uma tarefa mais semântica, esperava-se que a última camada teria pesos mais relevantes no treino da tarefa. Só que eles verificaram que, no caso, foi a primeira camada.
Então, é uma análise que eles fizeram ali que não deixou muito claro, eles deixavam por isso mesmo. E aqui, uma vez que a gente terminou de fazer o pré-treino do Elmo para português, eu peguei o modelo pré-treinado, baixei para a máquina e fiz o treino de um modelo de extração de entidade em cima do mesmo corpus que eu já tinha feito para uma conferência que a gente apresentou mês passado. A gente tinha conseguido superar o estado da arte de extração de entidades para português, nesse corpus do AREM, passando de 71.23, que era uma rede feed-forward que usava embeddings pré-treinados, uma rede feed-forward com convolução de caracteres, utilizando uma rede LSTM bidirecional com classificador CRF, utilizando um embedding específico que é aquele OneQVec. A gente conseguiu crescer bastante o estado da arte para extração de entidades nesse cenário, de 71.23 para 76.27. Aí hoje eu peguei esses embeddings pré-treinados do Elmo, joguei para uma outra rede bem semelhante, que é a única diferença que ela tem do LSTM-CRF, ela só adiciona uma convolução de caractere em cima dela, e deu para superar o estado da arte muito mais ainda. A gente conseguiu passar aí do patamar de 80%. E para chegar naquele 71 ali já tinha sido um custo muito grande. E agora, de uma vez assim, a gente conseguiu passar até dos 80. Isso.